Atos 16. Atos 16, a partir do versículo. A partir do versículo 16. Todos acharam? O capítulo de Atos 16, ele nos fala da implantação da primeira igreja na Europa. Ela foi fundada por Paulo e Silas. Mas, irmãos, no meio dessa tempestade toda que houve para ser fundada essa igreja, Deus fez muitos milagres. Fez tantos milagres que até hoje ninguém consegue explicar. Nós vamos ler o texto. É um texto extenso, mas é necessário que nós leiamos. Diz assim: encontrou indo nós, e aconteceu que indo nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguia a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe costumes no qual que nós não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rogando-lhes, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardassem em segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. Acercando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém. Irmãos, eu quero dizer que, por mais que nós estejamos no centro da vontade de Deus,
nós sempre vamos encontrar pedras para tropeçarmos. Satanás sempre vai se levantar contra nós. Sempre vai se levantar. Não importa o que você faça, ele vai se levantar. E se ele não se levantar contra você, contra nós, é alguma coisa errada. Aí nós temos que olhar a nossa vida, porque aí tem alguma coisa errada. Se nós não estamos incomodando Satanás, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada e muito errada. Porque Satanás só deixa em paz nesta vida quem faz a vontade dele. E se nós estamos fazendo a vontade de Deus, com certeza ele vai se levantar contra nós. Mas maior é aquele que nos mandou. Muito maior. No Salmo 113, eu costumo falar isso. No Salmo 113 fala que Deus, para olhar na terra e no céu, para ver o que está acontecendo na terra e no céu, ele tem que se curvar. De tão imenso que ele é, de tão poderoso que ele é. Esse é o tamanho do nosso Deus. E às vezes, irmãos, nós não estamos na vontade do nosso Deus e acabamos tropeçando porque nós lutamos dia e noite contra a nossa carne e queremos que Deus haja. Mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, Deus não vai agir. Deus não vai entrar nessa batalha. Porque se ele entrar, é para você ganhar. E ele não é injusto. Ele é justo. Não adianta você clamar a Deus. Não adianta clamar a Deus não estando fazendo a sua vontade. Porque Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. E esse é o grande mal da humanidade. Falta de compromisso. Falta de compromisso. Nós trocamos tudo por Deus. Nós não somos capazes de sofrer nenhum dano pela palavra de Deus. Nós vamos ver aqui no capítulo 16, que Paulo e Silas, eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles expulsaram um demônio que estava numa menina, a qual essa menina dava muitos lucros aos seus senhores, né? Mas quando eles fizeram isso, eles mexeram com o inferno. O inferno se levantou. E diz a palavra de Deus que imediatamente os senhores daquela menina pegaram Paulo e Silas e os levaram ao magistrado para ver o que seria feito deles. E sem mais nem menos, o magistrado mandou rasgar-lhe as vestes, mandou mandou que açoitassem eles com varas, e eles foram presos. Eu fico pensando, irmãos, se isso acontece com um de nós, nós vamos imaginar logo, Deus não está conosco. Nós temos que estar atentos, sempre atentos, à voz do Espírito Santo de Deus, que fala aos nossos corações. Ele fala aos nossos corações as vontades de Deus. E com certeza ele já havia falado no coração de Paulo e Silas a vontade dele.
queria fundar uma igreja, a primeira igreja na Europa, naquele lugar, em Filipos. Mas não foi fácil. Eles apanharam muito com vários, foram presos e ficaram no casa, né? Isso aí todo mundo já sabe. Mas eu chamo a atenção, irmão, que eles foram levados para o cárcere interior. Eu fiz uma pesquisa pesquisa superficial, e vi que cárcere interior, naquela época, era uma espécie de prisão subterrânea, a qual tinha outra prisão em cima, né? Mas o que me chamou mais a atenção foi que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam, cantavam hinos de louvor a Deus. E nesse interim houve um grande terremoto. Um grande terremoto que fala que abalou as estruturas da prisão. Aí, irmãos, nós pensamos, se foi um grande terremoto que abalou as estruturas daquela prisão, e tinha outra prisão em cima, mas não foi abalada, foi abalada somente ali embaixo, onde estava Paulo e Silas. E a palavra de Deus nos relata que essa prisão, esse terremoto, ele abriu as portas das celas. Ele abriu a porta das celas. Soltou as prisões de Paulo e Silas, que estavam presos a um tronco. Foi um terremoto, irmão, cirúrgico, que só afetou onde Deus quis. Quer dizer, nada escapa da vontade de Deus. Nada sai da direção de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, tudo acontece conforme Deus quer. E nós temos que confiar nesse Deus. Temos que confiar que a vontade dele é soberana. E nada vai se interpor entre a vontade dele e o levante de Satanás. Satanás, quando se levanta perante o nosso Deus, ele já sabe que é só para levantar, para cair. Então eles estavam ali naquela prisão. Os cárceres foram abertos por um terremoto. Eu fico imaginando, irmãos, um terremoto que abriu a porta daquela prisão, abriu aquelas algemas, mas nenhum preso fugiu. Todos os presos permaneceram nas suas celas. Aí quando o carcereiro, né, que ele era responsável por aqueles presos, ele tinha a responsabilidade daqueles presos como se fosse sua própria vida. Se algum deles fugisse, escapasse, ele pagaria com a sua própria vida. Assim era o Império Romano. Mas, maravilhosamente, nenhum preso fugiu. Porque, há de convir, né, irmão, quando você está preso, a sua vontade é sair dali, né? Você soltou a sua liberdade. Como é que pode? Todas as portas abertas, todas as cadeias abertas, todas as algemas abertas, mas nenhum preso fugiu, saiu da sua cela. Porque ali não estavam presos só Paulo e Silas, tinha outros presos, né? E o carcereiro, tanto que ele viu as portas abertas, a intenção dele foi logo o quê? Se matar, porque ele sabia que ia morrer, né? Mas Paulo e Silas falaram para ele: não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Foi um grande milagre de Deus. Deus se sobrepôs à vontade do ser humano, das
sua liberdade naquele momento. Porque Deus tinha um plano na vida daquele carcereiro. Tinha um plano muito grande naquela vida. Então, tirando Paulo e Silas para fora, ele perguntou: senhores, o que é necessário que eu faça para te salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E ainda assim hoje Deus faz da mesma forma. Da mesma forma, igualzinho. Porque Deus é imutável. Deus não muda. Deus não muda com as suas atitudes. Deus é a justiça em pessoa. É o amor em pessoa. É o poder em pessoa. Deus, como já dissemos uma vez, Ele é imutável. Ele não muda. Pode se passar 1000 anos, 50 mil anos, Ele sempre será o mesmo. O ser humano que tem mania de achar que tem que se modernizar. E com essa história de tem que se modernizar, não, hoje nós estamos na modernidade, nós temos que nos modernizar. É por isso, irmãos, que tem muitos indo para o inferno, ardendo no lago de fogo e enxofre. Mas é Deus quem leva essas pessoas para lá? Não. Deus não leva nenhum, quer levar ninguém para o inferno. Mas Ele tem que ser justo. Se Ele disser uma coisa, tem que ser aquilo. Mas no final disso tudo, irmãos, a igreja foi implantada, a primeira igreja em Filipos foi implantada. Essa cidade era uma cidade que foi fundada por Filipe, pai de Alexandre o Grande. E essa cidade tinha uma grande importância. Uma grande importância naquela época, porque ela fazia divisa com a Europa e com o Oriente. Ou seja, ela fazia divisa com o Ocidente e com o Oriente. E a abertura dessa igreja foi o que introduziu a palavra de Deus à Europa. Mas depois, irmãos, eu fiquei lendo, e eu fiquei vendo uma coisa. Eu vou voltar aqui no versículo 22, diz assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E mais à frente, no 24, diz que o jogaram no cárcere interior. Sendo que eles, Paulo e Silas, poderiam ter evitado os açoites, as suas vestes que foram rasgadas. Depois os irmãos quiserem ler, mais à frente, vem explicando por quê. Ele poderia ter evitado tudo isso. Mas se ele tivesse evitado isso, essa igreja não seria fundada. O carcereiro não iria conhecer a palavra de Deus. Quer dizer, Paulo e Silas sofreram dano em prol da obra de Deus, porque eles eram romanos, irmãos. Eles tinham cidadania romana. E nenhum romano poderia ser açoitado ou jogado num cárcere sem antes haver um julgamento. Tanto que mais na frente, quando eles já estão na casa do carcereiro, os magistrados mandam dizer-lhes que eles estão soltos. E Paulo não aceita. Aí sim,
Paulo vai reivindicar o seu direito de cidadão romano. Aí sim, depois que ele sofreu o dano, ele foi falar que era romano. Mas por que isso? Por quê? Porque é o que nós falamos antes, nós temos que estar sempre atentos ao que Deus quer de nossa vida. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. E com certeza o Espírito Santo já havia mostrado a Paulo, já havia falado a Paulo e Silas, que aquele carcereiro era um homem que Deus iria converter. Era um homem que faria parte da igreja de Filipos. Irmãos, eu fico imaginando quando nós sofremos alguma afronta, algum dano, nós não somos capazes de dar a outra face. Eu falo isso porque, irmãos, nós não somos espirituais o tempo todo. O tempo todo nós não somos espirituais. Por muitas vezes nós deixamos a nossa carne falar mais alto. E quando nós deixamos a nossa carne falar mais alto, nós não suportamos os danos, nós não suportamos nós não suportamos, aleluia, as afrontas, nós não suportamos que a nossa carne venha sofrer em prol do reino de Deus. Exemplo maior que nós temos foi Jesus Cristo, nosso mestre. Ele sofreu dano por nós. Ele foi pregado numa cruz, literalmente pregado numa cruz. Ele tinha pecado? Não, ele não tinha pecado. Ele falou alguma coisa? Não, ele não falou nada. Por que, irmão, ele não falou nada? Por minha causa, por sua causa. Ele sofreu o dano por você. Nós temos também que ser capazes de sofrer o dano pelo nosso próximo. Às vezes, em certas ocasiões, nós vemos o nosso irmão, ele vai levar até uma certa vantagem. Mas deixa ele levar. Deixa ele levar aquela vantagem. Porque se você for cobrar essa vantagem dele, ele vai se alterar com você. Sofra o dano. Sofra o dano em prol do reino. Assim como fez Paulo e Silas. Porque hoje em dia, irmãos, tem muitos aí que se dizem apóstolos. Mas nós sabemos bem qual foi o fim dos apóstolos de Cristo. Tirando João, todos tiveram uma morte horrível. Paulo foi decepado, deceparam a cabeça de Paulo. Pedro, se eu não me engano, foi crucificado de cabeça para baixo. Agora eu pergunto, qual é o apóstolo de hoje em dia, que se diz apóstolo, está disposto a morrer pelo Evangelho, pelo reino de Deus? Não existe. E eu vejo muito esses apóstolos, me perdoem alguém que tem alguma afinidade com esses apóstolos, mas a verdade tem que ser dita. Doa quem doer. Até se me doesse, eu teria que falar. Que quando acontece alguma coisa com esses apóstolos, eu já vi, e muitos daqui já viram. Você acha que eles sofrem dano? Não. Eles amaldiçoam. Muitos apóstolos amaldiçoam. Eles amaldiçoam as pessoas. E se dizem filhos de Deus. E eu lembro que está escrito
uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. Não pode jorrar água doce nem água salgada. Ou ela jorra água doce, ou ela jorra água salgada. Então, se eu sou um apóstolo, coisa que eu não acredito em apóstolo hoje, se eu sou um apóstolo e eu amaldiçoo as pessoas, eu não tenho o amor de Cristo. O que foi que Cristo me ensinou? Cristo não me ensinou a amaldiçoar ninguém. Cristo me ensinou a amar, a dar a minha vida pelo irmão, a dar a minha vida pelo outro. Porque no reino de Deus, a minha vida é menos importante que a sua vida. Sua vida é mais importante que a minha. Deus, quando olha lá de cima, Ele nos enxerga o mesmo tamanho. Não tem maior nem menor. Não tem. Ele mesmo disse: aquele que quer ser o maior no reino de Deus, seja o primeiro a servir. Não adianta, não adianta. Se nós deixarmos a nossa carne falar mais alto, eu sei que a nossa carne pode não parecer, mas ela é muito forte. E por muitas vezes nós nos deixamos levar por ela. Mas nós temos que vigiar, estar em constante vigilância para que não sejamos pegos pela carne. Porque nós temos dois grandes inimigos: Satanás e a nossa carne. A nossa carne, nós temos que controlar ela. Nós não podemos dar vazão à nossa carne. Satanás, nós temos que dobrar o nosso joelho, orar a Deus. A palavra de Deus fala: resistir ao diabo, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, é isso. Temos que sofrer o dano. Temos que sofrer o dano em prol do reino de Cristo, em prol do irmão, e saber que o nosso irmão, meu irmão, é mais importante para mim que eu mesmo. Se eu me amo, eu tenho que amar o meu irmão da mesma forma. Porque antigamente, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, eram 10 mandamentos, mas Cristo resumiu esses 10 mandamentos em apenas 2: amar o nosso Deus de todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque se eu amar meu irmão, eu não vou querer fazer mal nenhum para ele. Eu não vou pensar em tirar vantagem dele de forma alguma. Aí eu cumpro todos os outros mandamentos, somente neste. Quero dizer, irmãos, que foi eu já tinha esse esboço preparado há bastante tempo, mas é somente quando Deus quer. Eu tenho esse esboço já há uns 2 meses, mas é somente quando Deus quer. Semana passada, a pastora me pediu para pregar semana passada, mas como não deu para pregar, a pessoa que pregar semana retrasada pregar, aí ela pregou semana passada. Eu não ia pregar sobre isso, eu ia pregar sobre números. Mas hoje, essa é a palavra que Deus tem para nós, né?
soframos o dano em prol do nosso irmão, em prol da obra do Senhor. E eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Eu queria